Eu vou ler 3 versículos e depois eu vou dar aqui 2 avisos aos irmãos. Lucas 9:18 diz assim. Todos acharam? E aconteceu que, estando ele orando, diga comigo, orando em particular, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João Batista, outros Elias, outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse: o Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que ninguém referisse isso, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciões e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao 3º dia. Amém? Podeis assentar. Meus irmãos, não vou demorar. Meus irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui. Já faz mais de 1 ano que eu não venho aqui, eu acredito. E não é por falta de vontade, é por falta de tempo mesmo. Ultimamente eu não estou tendo tempo nem para comer direito, mas a gente dá um jeito, né? Mas eu estou aqui, recebi o convite ali carinhosamente da Neuzinha, que nos convidou para participar desse culto, e eu vim para cultuar. Eu não sabia que eu ia receber nem a oportunidade aqui hoje, mas eu vim para cultuar e recebi uma rica oportunidade de estar aqui com vocês. Estou muito feliz com isso. E eu já vinha conversando há um tempo com a Andressa. A gente já estava no nosso coração de passar uma temporada aqui em Barra Grande, ajudando aqui. Eu estou com uma frequência menor em Una, e como a igreja de Una recebeu alguns obreiros daqui, né, para ajudar lá, a igreja de lá também pode enviar os obreiros para cá. Né? Então, eu vou estar alguma temporada aí cooperando mais aqui com os irmãos. Então, eu estou falando isso para deixar os irmãos bem à vontade com aquilo que vocês já têm como normal, tá? Não se preocupem comigo, não se preocupem com oportunidade para mim, pregações. Os irmãos podem seguir o trabalho normal. Eu vim aqui mesmo na intenção de cultuar a Deus com os irmãos. Amém? Amém. E Deus abençoe. Nós estamos diante de um texto muito importante da palavra de Deus aqui. Quando vim aqui da última vez, eu li esse texto, só que eu li em outro livro. Esse momento é tão importante que ele não registra apenas aqui em Lucas, ele registra também em Mateus, também em Marcos e aqui em Lucas. Por que eu usei Lucas hoje? Porque Lucas, ele era médico, e sendo um médico, Lucas ele era preso a detalhes. Um médico jamais passará por cima de detalhes. E Lucas conta alguns detalhes aqui que Mateus não conta e que Marcos não conta. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Mas antes de mostrar algumas coisas aqui,
Eu queria apenas lembrar os irmãos que esse momento aqui, ele acontece poucos momentos antes da crucificação. E Jesus, pela primeira vez em seu ministério, Jesus teve um ministério de 3 anos e meio, e ele foi preparado 30 anos para o ministério de 3 anos e meio. E tem pessoas que querem ter ministério de 30 anos e querem se preparar por 3. Jesus era o oposto. Jesus se preparou 30 para ter ministério de 3. E hoje a nossa geração, ela está fazendo muitos obreiros darem errado, porque não preparam os obreiros direito. Eu não tenho nada contra criança pregar, por exemplo. Porém, nós temos que tomar cuidado para não colocar pessoas fora do preparo que elas têm. Jesus conduziu 3 anos um ministério de preparo de 30. Para quê? E por que eu estou falando isso? Para poder falar isso aqui na hora certa. Eu preciso que os irmãos fiquem bem atentos ao que eu estou dizendo. Para Jesus falar da cruz, ele deixou para a reta final. Porque se ele fala no início, os discípulos iam se escandalizar e ninguém ia entender a mensagem. Então primeiro ele cura, ele faz um monte de coisas, ele multiplica peixe, pão, e de repente aqui ele começa a falar: olha, eu vou padecer, eu vou morrer, eu vou ser morto pelas mãos dos homens. Isso não era fácil de se ouvir. Estamos falando de novos convertidos aqui, que amavam Jesus intensamente, e que Jesus agora vai começar a falar desse momento que ele enfrentaria. Jesus vai começar a falar desse momento difícil que viria para o seu ministério, porque até agora, gente, parece que Jesus era imbatível, parece que nada podia parar o Filho de Deus em termos, parece que tudo que dava errado podia dar certo, porque Jesus estava ali. Mas de repente Jesus começa a falar de uma futura humilhação que chegaria para ele. Jesus começa a falar de um futuro, vocês estão vendo a dificuldade que eu estou tendo de falar, né? De um futuro momento difícil que chegaria na vida de Jesus. Então os discípulos, que não estavam acostumados a ouvir aquilo, a ouvir aquele tipo de mensagem, começa a ver um novo panorama do ministério de Jesus. E aqui Jesus nos ensina o que é a vida do cristão. Eu queria que você ouvisse. Jesus está nos ensinando aqui que a vida do cristão não é só vitória. Jesus está nos ensinando aqui que a vida do cristão não é só bênção. Jesus está nos ensinando aqui que a vida do cristão não é só alegria, não é só milagres, não é só bênçãos, não é só poder, não é só alegria. Na vida do cristão tem uma cruz, que se ela não chegou para você, ela ainda vai chegar. Quando eu aceitei Jesus, irmão, e todo pregador é bem intencionado, ele te diz assim: vem,
porque com Jesus é só alegria. Vem, porque com Jesus é só felicidade. E você vem. Quem é que não quer alegria? Quem é que não quer felicidade? E Deus não te conta o processo da cruz no início. Por que Deus não te conta? Porque senão você não vem, você desiste. Deus deixa para te mostrar as dores, o processo é depois que você já está um pouco mais resistente. É por isso que o início é muito importante. É por isso que o início da nossa caminhada é muito importante. Porque quando eu fui consagrado a pastor, com 22 anos. E não pedi para ser consagrado, não manipulei consagração, não botei pressão em ninguém. Olharam para mim e disseram: você tem chamada de Deus. E eu fiquei muito feliz. Mas depois de 3 anos que eu entendi o que era o ministério pastoral, o ministério cristão, eu comecei a sentir a dor da cruz nas costas. Ser cristão não é fácil. Servir a Jesus não é fácil. Vocês estão aqui dentro, não é fácil estar aqui dentro. Não é fácil renunciar tudo que vocês têm renunciado para estar aqui. Mas Jesus alertou que no mundo vocês teriam aflições. Mas eu vim aqui dizer essa noite para vocês: é aqui mesmo que você tem que estar, buscando poder, buscando revestimento, buscando força para continuar vencendo as lutas do dia a dia. Quantos já estão entendendo essa primeira parte? Pode levantar as mãos e falar glória ao nome de Jesus. Agora, observe um detalhe que só Lucas conta. Estando Jesus orando, só Lucas conta esse detalhe. Olhem bem, Jesus vai falar da cruz. Senhores, Jesus teve um momento pior na vida do que a cruz. Teve. Antes de falar da cruz, ele ora. Antes de ir para a cruz, ele está lá no Getsemane e ora. Sabe o que ele está mostrando? Que só dá para vencer esses problemas e essas dificuldades da nossa caminhada com Deus se vivermos uma vida intensa de oração. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Quantos aqui sabem o que é oração? Observem aqui, Jesus estava orando. E ninguém fala mais de Jesus orando do que Lucas. E eu pergunto a vocês uma coisa: se Jesus era Deus, por que Jesus orava? Ele era Deus. Teoricamente ele não precisava de orar. Mas você vê na Bíblia o tempo inteiro Jesus em oração. Não existe mudança. Com Deus ainda é na oração. Amém. Podem inventar o que quiser, meus irmãos. Com Deus ainda é do modo antigo. Aleluia, Deus, glorificado é o santo nome, Pai. E estão inventando muita coisa ou não estão? É ou não é? Pastor Eliseu, né? Eliseu é você? Pastor Juarez, né? Tem alguns irmãos novos aqui. Estão ou não estão ensinando novas coisas na internet?
novas coisas. A igreja aprendeu desde quando ela foi fundada a vivermos uma vida de oração para vencermos a cruz, as dificuldades do caminho. Eu não vim trazer nenhuma novidade aqui essa noite. Eu não vim aqui dar nenhuma aula de teologia. Quem quiser teologia, vá para o seminário. Eu vim aqui trazer uma mensagem simples que Deus colocou no meu coração. E a mensagem para você é essa: para vencer esse deserto, essa luta, essa prova, ainda é com o joelho dobrado em oração. Quem pode levantar as mãos e dar um grito de glória ao nome de Jesus? Irmãos, se até Jesus, que era Deus, orava, por que a gente não ora? Eu não sei se vocês sabem, mas vocês comem todo dia e bebem todo dia água, porque o corpo físico de vocês, para manter de pé, precisa disso. Só que dentro desse corpo físico tem um corpo espiritual que precisa de se alimentar também. E o que alimenta esse corpo que está dentro de você é a palavra de Deus e a oração. Não tem outra coisa. Por quê? A diferença de orar e ler a Bíblia é uma só. Quando você ora, você fala com Deus. Mas quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Então não tem nada pior do que você conversar com alguém que só ele fala. O senhor já conversou com alguém que só ele fala? Aí eu falei um dia, o irmão estava conversando, deixa eu falar, rapaz. Só você fala, cara. Larga de ser enjoado. Aí a Andressa fala que eu sou sem educação, tem hora. Eu acabo sendo. Eu acabo sendo, eu reconheço. Eu não sou flor que se cheira. Tem hora que eu dou umas broncas assim. Mas eu estava conversando com um cidadão, só ele falava. Eu falei, larga de ser enjoado, deixa eu falar também. Se a gente não suporta uma pessoa chata que fala o tempo inteiro, imagina Deus. Escutem, Deus, Ele fala com você, por meio da palavra, mas Ele também quer ouvir você falar com Ele. Ninguém entendeu, né? Então quer dizer que você quer só ouvir Deus falar? Deus também quer ouvir sua parte. Você vem para o culto ouvir a palavra, aí não é eu que estou falando aqui. Quem quiser andar, quem quiser conversar, quem quiser mexer no celular, não tem nada a ver. A sua irreverência não é comigo, é com a palavra. É com quem está falando com você. Quando alguém prega, não é alguém que está pregando, é Deus que está conversando com você, a palavra dele. Então Deus está fazendo hoje a parte dele em conversar com você. Entendeu aí, Val? Entendeu, irmão? Deus está aqui conversando com você. Mas você também tem que tirar um tempinho para falar com Deus. Senhor, o Senhor falou ontem comigo sobre isso e isso. Agora eu também quero falar com o Senhor. Então Deus quer te alimentar por meio da oração e por meio da sua palavra. Quantos podem levantar as mãos e glorificar o nome bendito de Jesus de Nazaré? Então, se até Jesus orou, imagina se a gente não orar. Preste atenção. Se nós não vivermos uma vida de oração, nós não podemos sobreviver. Não conseguiremos. Eu vi o senhor citando a irmã lá atrás.
Irmã Cezina, talvez a senhora seja a pessoa mais experiente aqui, a irmã ali. Vocês são de um tempo em que a igreja orava de verdade. É ou não é? É ou não é, irmão Darlan? Eu lembro de um irmão, quando eu aceitei Jesus, ele cuspia o banco inteiro, orando. Aí eu ia orar em cima da baba dele. Cara, mas a gente era tão crente que achava que até o CC daquele irmão era santo. Que o povo orava demais. E hoje, meu povo, nós estamos numa época difícil de internet. Um dia eu estava mexendo no meu celular, apareceu uma mulher nua, um link. Eu falei, meu Deus, o pecado aparece assim, ó, sem você nem ir atrás mais. Então imagina se nessa geração, eu sou de uma época e eu sou professor pela misericórdia do Senhor Jesus, eu sou professor de escola pública, eu tenho alunos de 12 anos de idade, gay, chega esmunhecadíssimo perto de mim, e eu não posso falar nada. E parece que eles é que estão certos, e nós estamos ficando errados. Parece que papai e mamãe hoje está sendo uma palavra perigosa. A pedagoga da nossa escola mandou a menina chamar pela mãe. Ela foi orientada, não pode falar mais mãe. O que está acontecendo? Então, se nós pararmos de orar em tempos como esse que nós estamos vivendo, o que vai ser dos nossos filhos no futuro? As pessoas de cabelo branco estão indo embora, mas muitos de nossos filhos estão lá fora no mundo. E Jesus perguntou assim: já estou a caminho do fim. O que os homens falam de mim? Aí eles disseram assim, ó, eles falam que o Senhor é um profeta. Um profeta? É. Eles falam que o Senhor é Elias. Olha, escute isso. É mesmo. Mas aí o outro levanta a mão e fala assim, eu ouvi falar que eles acham que o Senhor é Jeremias, outro profeta. Mas o quê? Eu ouvi falar alguém assemelhando o Senhor a João Batista. Certo. Até Herodes pensa que o Senhor é João Batista aqui. Ele matou João e acha que João reencarnou no Senhor. Ok. Todos esses homens que eles comparam Jesus já tinham morrido. Elias, Jeremias, João. Mas o povo dizia, é Elias. O povo dizia, é Jeremias. O povo dizia, é João. Tudo gente que já morreu, mas que o povo ainda não tinha enterrado aqui dentro. O povo dizia, para nós só serve se for os mesmos. E Deus não conta com os mesmos. Mal sabiam a multidão que Deus já tinha algo novo e muito melhor. A história de Jesus era maior do que a de todos esses. Sabe por quê? Porque nós sempre buscaremos referências passadas e temos dificuldades de aceitar o novo que Deus quer levantar.
morto e aceita o novo que Deus está levantando na sua vida. Se alguém está entendendo o que Deus está falando, vai glorificando o nome de Jesus essa noite. A gente prefere ressuscitar um velho do que admitir que Deus fez coisa nova. Irmão, Deus não muda, mas Ele se movimenta. E às vezes a gente fica agarrado na mesma coisa a vida inteira, o mesmo conhecimento, o mesmo pensamento, as mesmas idiotices, as mesmas coisas mesquinhas, as mesmas picuinhas. E Deus está dizendo: abandona essas coisas medíocres, porque eu tenho coisas novas, extraordinárias para fazer a tua vida. Levanta a mão aí e dá um grito de glória. Está entendendo? Se você não deixar, Deus não vem com Cristo novo para mudar a sua história. Aleluia, Deus. Ai, o meu namorado que terminou quando, minha irmã? Tem 10 anos, minha filha. A catraca já roubou. Ó, eu ainda tenho a foto dele aqui, ó. E fica chorando. A minha mãe morreu num dia. No outro dia eu estava estudando. Aí alguém olhou para mim e falou assim: você está estudando? Eu falei: a minha vida tem que continuar. E não é falta de sentimento, não. Tem pessoas que Deus vai deixar por um período de tempo na sua vida. Eu não estou falando de pessoas, família, não. Eu estou falando de pessoas que Deus coloca, amizades, influências. Deus coloca por um tempo para te ajudar. Mas se Deus fazer isso aqui, tem lugares que Deus te põe ali por um período de tempo, e a gente quer criar um muro ali e dizer: eu não saio daqui mais. Vocês estão entendendo? Tem hora que Deus já mudou o nosso contexto, a nossa realidade, as pessoas que vão nos abençoar. E se a gente não entender que Deus já tem algo novo formado para nos abençoar, a gente para no tempo. Então o que Deus tem para a sua vida é algo fantástico. Mas você precisa entender: quando Ele se movimentar, você tem que se movimentar junto com Ele. É ou não é? É ou não é? Os obreiros estão entendendo. Quando Deus se movimentar, você tem que se movimentar junto com Ele. Só que olha uma coisa: a multidão falava quem Jesus era na mente deles, mas eles mesmos não sabiam quem era Jesus. Eles não tinham certeza. Sabe por quê? Porque o que as pessoas falam a seu respeito não define quem você é de verdade. Eles falavam que Jesus era uma coisa, mas Jesus não era nada do que eles falavam. Então você não pode parar na opinião. Olha, eu quero que você ouça isso aqui, que eu já estou terminando. Você não pode parar na opinião das pessoas. Você precisa parar na opinião de Deus. É ou não é? Ele é Jeremias, e não era nada. Ele é Elias, e não era nada. Ele é João, e não era nada. Estão falando tanta coisa, mas quem fala não sabe de nada. A única pessoa que sabe quem você é de verdade é o Senhor Deus, que determinou um propósito sobre a tua vida. Entendeu, irmão? Um dia viraram para mim e falaram assim: olha, eu ouvi fulano de tal falando muito mal de você. Falaram comigo. Aí eu disse assim: eu normalmente
quando eu tenho algo contra alguém, eu chamo a pessoa e encaro ela. Falei, tá, mas falar de mim, quem falou? É fulano de tal. Aí eu olhei a vida da pessoa. Presta atenção. Todas as pessoas que falam de você, normalmente elas estão bem abaixo de você. Quem está por cima não tem tempo para falar de ninguém. Então a única opinião que serve é a opinião de quem te colocou aqui nessa terra. O Senhor Deus Todo-Poderoso. E Deus está dizendo para você, igreja, eu tenho um propósito estabelecido sobre a tua vida, extraordinário. Não pare na opinião de gente que não sabe quem você é de verdade. Isso é sério. Parece que é uma frase de efeito emocional, mas não é não. Tem pessoas que param de ir na igreja por causa da opinião de alguém. Você sabe a luta que eu enfrentei. Se eu fosse ouvir a opinião de alguém de algo, eu nem era crente mais. Mas quem me chamou foi Deus. Quem me escolheu foi Deus. E eu tenho essa convicção. É essa convicção que você precisa. A opinião que você precisa sair daqui e levar para sua casa é aquilo que Deus já pensa e já declara essa noite sobre a tua vida. Eu queria que você ficasse de pé. Vou orar por você. Mas deixa eu só te dizer uma coisa. O ser humano, ele pode ter uma opinião sobre você hoje e mudar amanhã. Você sabia? Sabia? Sabia disso? A mesma pessoa que pode achar que você presta hoje, pode achar que você não presta amanhã. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus falou assim: quem sou eu para o povo? Aí eles falaram isso. Eu vou falar de um cara aqui para vocês. João Batista. Era crente ou não era João Batista? Um dia ele viu Jesus chegando. Aí, irmão da vida, eu falo irmão de coração, tá? Pela nossa visão. Aí Davi, ele disse assim: olha lá, ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele reconheceu Jesus como Cordeiro, sim ou não? Sim. Só que aí, passou o tempo, João foi preso. Foi para a cadeia. Irmão, nem lá Jesus foi. Você ia ficar chateado com Jesus? Eu ia. Mas como assim? Ué? Referendei o cara, Eliseu. Abri caminho para o ministério dele. Falei dele, olha o Cordeiro aí, ó. Esse é o cara, né? Eu não, hein? Eu não sou digno nem de mexer na sandália dele. Ele. Aí, terminando, bora agora. Aí ele foi preso. Jesus nem lá na cadeia foi ver ele. Aí João lá definhando, preso, abandonado, esquecido, arrasado, arruinado, pronto para morrer. Os discípulos de João foi lá, ó, ministério de João lá, malandro. Aí João falou assim: aqui, você quer saber do negócio? Você tá com favor para mim? Vai lá e vê se ele é um discípulo. Porque nem eu estou acreditando. Irmão, nem João estava acreditando mais. Eu estou falando de João Batista. Estão entendendo? Um cara que dá uma opinião, eu estou dentro do texto. Um cara que dá uma opinião sobre Jesus. E de repente ele muda. Sabe o que ele mudou? Por causa da circunstância que ele enfrentou. Vamos orar agora. Às vezes, a circunstância faz alguém mudar de ideia.
a seu respeito. Mas não tem problema. João passou a duvidar de Jesus. Mas lá no céu tinha um Deus que dizia assim para mim: ele continua sendo meu filho. Mesmo que nem João acredita mais nele. Mas ele é meu filho. E vai cumprir aquilo que eu determinei sobre a vida dele. Eu encerro te dizendo isso. Não importa quem já te deu as costas até aqui. O Senhor teu Deus manda te dizer assim, pela tua palavra: ele continua contando com você. Para o projeto que ele tem na sua vida. Amém? Vamos orar. Levante as mãos para o céu.